Amém, irmãos? Procure aí seu lugar. Como o Johnny veio cantando aqui sobre essa palavra, sobre esse nome, e nós vamos ver que esse capítulo, na verdade, toda a Bíblia e a minha e a sua vida, o tamanho da relevância dessa palavra, a palavra que Johnny falou aqui do haja, e tudo se fez e tudo aconteceu, o tamanho da relevância dessa palavra na minha e na sua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Se você perceber bem, a primeira tentação do diabo, a gente vive falando aqui sobre libertação, sobre vencermos as nossas dificuldades, fragilidades, a nossa carne. A primeira tentação de Satanás, ela não está relacionada com a glória do mundo, com dinheiro, que é o que a gente mais fala, com sexo, que é o que a gente mais fala. Não, ela primeiro está direcionada em distorcer a palavra de Deus. Quando é lá no jardim com Eva, o que ele falou? Vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer não. Fica tranquilo, vão ser conhecedores do bem e do mal. E Eva caiu nesse papo. Aí depois, o novo de raça, Jesus, ele tentou a mesma coisa. Porque quando ele vê Jesus, a gente pode falar sobre, transforma as pedras em pães, ou se não, pula do pináculo do templo, eu vou te dar glórias de Deus. Teve tudo isso, irmão. Agora, antes de tudo, antes de qualquer frase, teve assim: se tu és filho de Deus. Sempre a dúvida da palavra está sendo implantada antes. Porque, irmão, se você tiver dúvida quanto ao que Deus falou, quanto à palavra dele para a sua vida, pronto, o resto todo já desmoronou. Então a primeira tentação, sugestão maligna sempre vai ser para distorcer a palavra de Deus na sua vida, o que ele já falou para você. E às vezes a gente fica combatendo esses que estão aqui, nos nossos olhos. É aquela questão com o sexo, é aquela questão com o dinheiro, é aquela questão com vaidades, é aquela questão. Irmão, a gente não se atenta o que vai dar base para mim, para você, para nós sermos fortalecidos para vencer essas que nós estamos vendo agora, que são as superficiais. A base é que é o necessário. Amém ou não amém? Preste bem atenção nisso, para você não se perder aí. Deixa que Noah é nosso obreiro, irmão, mirim. Ele está sempre pela igreja aí, entendeu? Mas não desvia a sua atenção. Ele pode andar, você que não pode desviar a sua atenção. Amém? Nós sabemos aqui o que nós estamos fazendo. Aliás, nós sabemos por que nós viemos aqui. E pelo menos a minha fome é da presença e da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer essa leitura, mas antes queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar primeiro? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, pelos louvores. Obrigado pela tua presença. Obrigado por nos conduzir até aqui, porque nós, por nós mesmos, nós não viríamos, Pai, mas o teu Espírito continua a nos convencer e nós queremos te dar graças por isso. Abra, Senhor, nesse momento nosso entendimento, nosso coração, a nossa mente, Pai, para que nós possamos compreender verdades que são do alto, que dependem, Pai, do que é espírito e do que é espiritual. Nós dependemos do Senhor, Pai, para a compreensão da sua palavra. Seja essa a verdade na noite de hoje, Pai, nos nossos corações. Aqui nós repreendemos tudo aquilo que vem para atrapalhar, para confundir, tudo aquilo que vem nesse momento para distrair. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor, só o Senhor é que pode nos dar essa clareza do alto. Então nos dê, Pai, e que seja para a tua honra e seja para a tua glória sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Os versos 8, 9 e 10, eles vão dizer assim: eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear e nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: agora vão, comam, bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Agora, se o que estava sendo lido era a palavra do Senhor,
o que nós buscamos aqui, algo que vai alimentar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Por que esses homens estavam chorando, irmão? De tristeza. Já se fez essa pergunta? Já se fez essa pergunta? Por que eles choravam de tristeza? Na verdade, a gente tem uma ideia errada. Olha, se eu fui à igreja, fui buscar a palavra de Deus, eu vou sair sorrindo, eu vou sair feliz. É algo da parte... Amém ou não amém? Mas a palavra está falando que eles choravam de tristeza. E eu quero entender um pouquinho melhor com você. Quem quer entender aí? Diz amém. Amém? Quero entender um pouquinho melhor contigo como que isso começa. Vai lá no verso 1 ao verso 3. Está escrito assim, ó: quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem. Guarda isso aí. O povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era primeiro dia 7º do mês. Aí então a gente vai ver que esse povo aqui, irmão, não sei como é que você veio para se reunir aqui na noite de hoje, como você vai para os cultos de domingo, às quintas do avivamento, como a gente teve aqui a última quinta agora. Mas a gente vai pegar algumas chaves aqui, porque essas pessoas, elas estavam se reunindo, e vai dizer primeiramente que em harmonia, harmoniosamente, diz que eles estavam reunidos como um só homem. Então o que ele está falando para mim? Olha, ali havia não só um ajuntamento, a gente tem um ajuntamento aqui, mas tinha comunhão. Ali não tinha só pessoas no mesmo lugar, mas tinham pessoas partilhando em unidade do mesmo propósito, do mesmo pão. Isso já está ensinando alguma coisa para a gente aqui. Eles não estavam, sabe, quando isso acontece, quando a gente não se reúne em torno dos nossos próprios interesses, nós nos reunimos em torno do interesse da palavra de Deus. Aí a gente começa a ter unidade na fé. A gente começa a ter esse tipo de comunhão, esse tipo de propósito na nossa vida. Quando além dos nossos interesses nos reunimos. Qual é o interesse de hoje, da noite de hoje? A palavra de Deus. O que ela provoca na minha vida, o que ela transforma na minha vida. Isso acontecia de uma forma coletiva. Você vê no verso 2, ele está falando assim: homens, mulheres e todos. Todos. O que isso quer dizer? Ninguém ficava de fora, irmão. Por que você está falando isso, pastor? Quando nós nos reunimos em torno da palavra, preste atenção nisso. Quando nós nos reunimos em torno da palavra, pela palavra, a gente deixa de ser paneleiro. Existe essa expressão ainda? Paneleiro, panela, panelinha. A gente deixa panelinha. Ah, mas a gente não pode ter, pastor, os melhores amigos. Claro, você pode ter os melhores amigos, é uma pessoa que você convive melhor e tal. Mas no reino, nesse lugar, não existe panelinha, irmão. Não existe. Quando os interesses não são próprios. Quando são próprios, vai ter. Mas quando não tem, a gente se reúne pela palavra. Tem um pregador antigo que diz: quem tem Deus como pai, quem realmente tem Deus como pai, não tem privilégio de escolher irmãos. Mas às vezes a gente se acha no privilégio de escolher irmãos. Aquele eu quero, aquele eu não quero. Não, Deus é seu pai, você perdeu esse privilégio. Nós somos um só corpo e uma só família, porque é Ele que nos resgatou. Nem eu e nem você merecíamos. É a misericórdia dele que nos colocou aqui nesse lugar. E toda a glória deve ser para Ele. Ele está falando: olha, tem rico, tem pobre, tem homem, tem mulher, tem preto, tem branco, irmão. Tem calvinista, tem arminiano, tem tudo. Quando o alvo é buscar a palavra de Deus, a gente não vai mais fazer acepção de pessoas. Não vai mais. Não nos reunimos porque alguém vai falar. Nós nos reunimos pelo que está sendo falado. A palavra de Deus. Eu fico muito bravo, irmão, quando um lugar enche na idolatria de uma pessoa que é conhecida. Meu Deus. Ou quando o meu interesse é no hype de alguma pessoa e eu não tenho e perdi, às vezes, muitas das vezes, o interesse pelo que é falado, a palavra que é pregada, a palavra de Deus que é pregada. Isso deveria ser a principal motivação da reunião dos santos.
mas ela pode ser também de forma espontânea, sem interesse. É fato que no mundo que, pra gente, irmão, principalmente a teologia do coach, porque coach virou tudo, até teologia, só cresce também essa busca por benefício próprio. Você pode ver resultado, benefício próprio, coisas. Eu quero coisas. Irmão, chegou dentro da igreja. Benefício próprio, eu quero coisas. Esse povo aqui está falando assim: eu só quero uma coisa. O quê? Busca a palavra de Deus. Busca os princípios, os ensinamentos. Eu quero aprender como viver do jeito que Ele deixou. A gente podia pedir mais esse coração. Estou falando que você não pode desejar prosperar, irmão. Deseje prosperar. Deseje, irmão, avançar, ter sucesso. Mas deseje mais ainda ter fome pela palavra de Deus. Na verdade, ter fome pela palavra de Deus é a chave da nossa prosperidade e do nosso sucesso. Pode ter certeza disso. Ela vai nos guiar, irmão. Ela vai acalmar o nosso coração em tempo de escassez. Ela vai nos orientar a como prosperar no tempo de Deus e na forma de Deus. E é muito melhor do que na nossa forma e no nosso tempo. Quantas vezes a gente tentou na força do nosso braço e quebramos a cara. A forma dele é melhor, a palavra dele é melhor. Quem está comigo aí, diz amém. Num quarto ponto, tinha propósito. Repita comigo, tinha propósito. Tinha alvo. A reunião tinha alvo. O ajuntamento tinha um alvo, tinha um propósito. Qual é? O livro de Moisés. Busca aquele. Busca essa palavra. Neemias, ele faz a leitura pública da lei. Vocês conhecem bem o texto. Ele traz aqui o primeiro fruto, na verdade, aqui daquela ordenança da festa. Lá para os versos 8 até o verso 3 aqui mais para frente, ele vai falar um pouquinho sobre isso. O fruto espiritual aqui dessa observância, que era a leitura diária da palavra, eles agora mudaram esse comportamento, era exatamente o quê? Um pouco mais para frente, capítulo 9, capítulo 10. Arrependimento, confissão de pecado e restauração de aliança. Qual é o motivo dessa leitura? Confissão de pecado, arrependimento e aliança com o Senhor. Se muitas das vezes não é isso que nós carregamos no nosso coração, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, muda o meu coração, porque eu quero que o meu coração responda à expectativa do que o Senhor desejou, para que, como eu me relacione com a sua verdade. Arrependimento, confissão de pecados e a aliança com o Senhor. Imagina vocês, irmão, que após 1000 anos, a lei tinha deixado de ser observada, não era mais obedecida. Agora está acontecendo aqui a renovação daquilo que Deus falou com Moisés. Eles estão vivendo isso aqui agora. Tem um propósito nesse chamado deles aqui. Vamos refazer essa aliança. Eu já vi aí o que nós passamos para trás. O povo já se perdeu. O povo foi parar em cativeiro, ficou escravizado. Aí parece que eu estou falando de um povo lá que já passou. Mas olha para mim e para você. Toda vez que a gente caiu nesse engano e nas distorções da palavra de Deus e deixamos igualzinho a eles, nós deixamos de praticar, nós esquecemos o que Deus falou, nós deixamos de observar, nós também caímos em algumas prisões, em alguns cativeiros. Nós também ficamos aprisionados ao desejo descontrolado da nossa própria carne, por exemplo, aos desejos enganosos do nosso coração, e nós vamos enfraquecendo na fé. Enfraquecendo, a gente deixa de frutificar, a gente deixa de se reunir, a gente deixa de ver esse momento exatamente dessa forma como nós falamos aqui agora. A gente vai deixando, aquilo vai matando o nosso lado espiritual. Exatamente o que
tinha acontecido. Então eles falam assim: então eu não vou me entregar a isso não, meu irmão. Os nossos pais falharam, mas nós vamos nos reerguer. Aqueles que passaram, ou um tempo passado da nossa vida, nós podemos falar hoje, tudo bem, eu tive algumas falhas, mas Senhor, eu estou diante do Senhor, eu quero confessar a minha falha, eu me arrependo dos meus pecados, e eu sei que a minha aliança é restaurada com o Senhor novamente. É o que está acontecendo. Olha, o que precisa então? Eu preciso correr para a palavra de Deus. Traga o livro de Moisés. Traga aquilo que nós esquecemos de fazer. Traga aquilo que nós, no erro do nosso coração, nós deixamos de praticar. Nós queremos ver de novo, nós queremos ler de novo, porque aquilo precisa ser aquecido novamente dentro do nosso coração. Meu irmão, a palavra diz que aqueles que se perderam no caminho de Emaús, eles estavam andando lá, agora tristes, porque não aconteceu, o que tinha na palavra não aconteceu, Jesus não reviveu. A Bíblia diz que o próprio Jesus vai atrás dele, e ele começa a citar o quê? A palavra de Deus. Ele começa a falar dos profetas, de tudo que Deus tinha falado a respeito dele mesmo. E aqueles homens no caminho de Emaús, eles vão tendo o coração aquecido novamente em quem eles são no Senhor. É pela palavra de Deus, irmão. É pela palavra. A única coisa capaz de aquecer ou reaquecer o meu coração no estado espiritual que Deus deseja é a palavra de Deus. Pastor, eu estou meio fraco. Estou meio devagar. Está lendo a palavra, irmão? Não. 100% respondem isso. 100%. Estou desanimado do serviço. Eu estou desanimado de estar até na igreja, pastor. Devocional. Parei, pastor. Eu sabia. Porque não tem como nada ficar vivo sem um alimento daquilo que o fortalece. Não tem. Alguns dizem a oração não, a oração não é alimento, a oração é relacionamento. O alimento é a palavra. Pastor, eu não sei como praticar, eu não sei como estudar. Nós temos toda terça-feira os pequenos grupos que se reúnem nas casas. Tem pessoas para te ajudar. Na verdade, a gente aceitou isso muitas das vezes como um argumento para nós não cavarmos do jeito que Ele falou para a gente cavar a presença dEle. Isso é uma verdade. Tem muitas pessoas, aqui mesmo tem gente para te ajudar, irmão. Como é que eu começo? Como é que eu me alimento? Aqui vai dizer que eles fizeram a leitura e logo após os sacerdotes estavam no meio do povo, espalhados. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles fazem a leitura, como eu estou fazendo aqui agora. Aí, logo depois, os sacerdotes saem no meio do povo. Sabe fazendo o quê? Tirando a dúvida do pessoal. Exatamente como acontece hoje, irmão. Eu estou aqui, eu falo sobre a palavra de Deus. Terça-feira tem os sacerdotes tirando as dúvidas do pessoal nas células. Se você não está, corre, irmão. Corre. Isso é igreja. Estar em comunhão é igreja. Ali que nós realmente cumprimos Atos 2, quando fala assim, se reuniam não só no templo, mas de casa em casa, compartilhando a doutrina dos apóstolos. É aqui que tem vida, irmão. É aqui que a nossa fé é fortalecida. É aqui que você vence a briga contra a carne. Não é o que eu estou falando, é o que Deus garantiu na palavra dele. Quem está comigo, diga amém. Ele garantiu na palavra dele que é assim. Um povo, então, sedento pela palavra. Agora, como que o povo reagiu a essa palavra? Vamos lá, verso 3. Vamos ler aí. Lá no verso 3. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, primeiro ponto aqui de como eles reagiram à palavra, irmão, presta atenção nisso. Com ouvidos atentos. Por isso, quando eu chego aqui, eu falo assim, irmão, toma o seu lugar em nome de Jesus. Tem uma palavra aqui que pode mudar a sua vida para sempre. Mas se você estiver andando para lá e para cá, zanzando, sabe o que é isso? Inquietude espiritual, irmão.
É a sua carne dizendo: não escuta, não escuta, não escuta, não escuta. Atrapalha, atrapalha, não escuta. Isso é uma inquietude espiritual. Você precisa vencer isso. A gente precisa orar, a gente precisa... Acalma, Senhor, meu espírito. Acalma, Senhor, meu espírito, porque eu preciso ouvir. Eu preciso me fortalecer naquilo que dá força ao meu espírito, anima o meu espírito. Então, primeiro ponto, ouvidos atentos. Aqui vai dizer que foi do amanhecer até o meio-dia, sem sair do lugar, irmão. Às vezes a gente não consegue ficar meia hora aqui, né? Já levanta. Água, não sei que sede é essa, irmão. Tem água da vida jorrando. Mas eu não consigo ficar 40 minutos, tem que beber uma água. Tem água da vida jorrando. Você compreende isso? Aí, eles estão lá sem sair do lugar. Não era com idolatria quem estava pregando, mas era com reverência ao que estava sendo pregado. Você pode perceber que eles não falam assim: ei, chama Esdras, chama Neemias. Não, eles falam assim: pegue o livro. Pegue o livro. O que você quer dizer com isso, pastor? Independente se o pastor que está pregando aqui, irmão, se é um obreiro que está pregando aqui, tenha atenção na palavra da vida. Não depende de pessoas. Pessoas precisam estar consagradas, mas o mais importante é o que derrama do alto. O mais importante é o que o Senhor deixou na sua palavra. Quem está aí, diga amém. Traga a palavra. Não tinha distração, não tinha enfado. Tô cansado, sabe? Não tinha essa tietagem, essa idolatria, porque é um que está pregando, porque é o outro que está pregando. O que tinha, pastor? O que tinha era a fome da palavra. Se talvez isso não tenha sido sua realidade, irmão, em nome de Jesus, eu estou falando uma coisa para vocês que eu peço todo dia. Porque todo dia a nossa carne insiste que nós não tenhamos isso. E todo dia eu peço: Senhor, me dá fome da palavra. Senhor, me dá fome da palavra. Porque eu olho a Bíblia assim, eu começo a ler, me dá um sono. Porque eu não consigo desenvolver. Parece uma arrebentação que eu tenho que nadar para atravessar, para depois descansar lá do outro lado. E é isso mesmo. Só que é uma forma espiritual do que está acontecendo. E você pode vencer essa guerra no Espírito Santo de Deus. Ele pode sim liberar fome e sede da palavra de Deus na sua vida. Bom, primeiro ponto, ouvidos atentos. Segundo ponto, verso 8, despertar com entendimento. Quem estava aqui no domingo passado, nós falamos daquele despertar maravilhoso. Amém? É mais ou menos isso. Verso 8, ele vai dizer assim: eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. O despertar com o entendimento. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O reavivamento que estava vindo, ou o avivamento que pode acontecer, ou o reavivamento que pode acontecer nos dias de hoje também, ele não veio para eles, não vem para nós com apelos emocionais. Não vem. Ele vem com apelos de conhecimento. Acho que ninguém pegou, né? Mas amém. Vou botar um outro verso para ficar mais fácil. Oséias 4, verso 6. O que está escrito? O meu povo perece por falta de conhecimento. Pronto, ficou mais claro. Coloca aqui pra gente. Cadê a Rayane? Tá lá? Cadê a Rayane? A Rayane fica doidinha quando eu falo assim, ó. O dedo fica... Vai, Rayane. Oséias 4, você não escutou não? Libera essa máquina aí para velocidade. 4:6. Acabou a pregação, Rayane. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou o meu povo perece por falta de conhecimento. Agora olha só, todo mundo para aqui, não para? Agora olha só, continua. Uma vez que vocês rejeitam o meu conhecimento, eu também rejeito como rejeitei os meus sacerdotes. Ninguém lê a continuação desse versículo. Eu não sei se você já leu, mas é uma verdade. Por que isso? Deus é um Deus mau, um Deus perverso? Não, Ele é um Deus justo. Ele é justo. Ele colocou diante de mim e de você a possibilidade de nós sermos reconciliados e andarmos pela sua verdade.
Por isso a importância que eles estão dando e que precisamos dar. A palavra que vai nos guiar, despertar o nosso entendimento, mais do que o nosso lado emocional. Eu sei, irmão, muitas das vezes eu sei. Olha só, você não vê um monte de vezes pessoas, ou isso já aconteceu com você mesmo, vindo aqui na frente, levando suas mãos, falam: eu reconheço o Senhor Jesus e tal, e pá. E às vezes vai um pouco mais na frente e passa pelo conectar, e ele vai até o batismo, passa pelo batismo, e depois você nunca mais vê. Não está em igreja nenhuma. Aconteceu algo emocional, mas precisa de um despertar de conhecimento para a gente dar prosseguimento. Se não for pelo despertar do conhecimento, tudo vai ser igual para você. Você pode viver no pecado, não vai acontecer nada. Você pode rejeitar a palavra. Você acordou hoje, você comeu a palavra ou rejeitou a palavra? Nessa semana, nesse mês, comeu ou rejeitou? Isso está falando alguma coisa, porque vai dizer que rejeitar é exatamente a causa de nós perecermos, da nossa família perecer, da nossa vida espiritual perecer, da gente se sentir desanimado, a gente sentir alguém fora da casa, sabe? A gente está lá: eu já não sinto mais aquela coisa, pastor, eu já não sinto mais aquele primeiro amor, sabe? Aquela coisa que tinha, eu queria chegar cedo, eu queria logo estar nos louvores, eu levantava a mão e não tem mais, pastor. Está perecendo, irmão, está morrendo, porque está faltando palavra, está faltando conhecimento para te tirar desse lugar, para você se defender dessas investidas de Satanás que distorcem aquilo que Deus já falou a seu respeito, e tudo é mentira. Ele só quer te tirar desse lugar, mas Deus continua nos trazendo a verdade que liberta. Continua como na noite de hoje. Bom, ouvidos atentos, despertado o entendimento. Verso 6, também adoração. Olha o verso 6 aí comigo, corre lá. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto na terra. Também com adoração. Adoração, presta atenção nisso aqui, irmão. Adoração genuína, ela sempre vai vir carregada de oração e leitura da palavra. Quem são os verdadeiros adoradores? Oração e leitura da palavra. Só leitura? Não, a prática daquilo que nós estamos conhecendo. Essa é a vida do sábio. Oração e leitura da palavra. Senhor, eu estou velho. Senhor, não, pastor, eu estou com uma barba branca, mas Senhor, daqui a pouco, deixa mais uns aninhos. Pastor, estou velho demais para essas coisas. Pastor, na verdade eu vejo isso se realizando na vida de outra pessoa, mas eu não consigo ver isso acontecendo na minha vida. Olhe bem nos meus olhos aqui, pare de blasfemar contra o Espírito Santo. Você está fazendo isso, um pecado que não tem perdão. Pare, irmão. Você sabe o que você está dizendo quando você fala isso? Você está falando assim: o Espírito Santo que mudou a vida do Júlio, que mudou a vida do Luciano, ele não pode mudar a minha vida. Que isso? Ele não pode me fazer um homem íntegro, um homem que vive em santidade. Comigo não, contigo não. O Espírito Santo se move e faz o que ele bem entender, o que ele quiser, irmão. O seu coração é que precisa sair desse lugar de incredulidade. Ele pode sim, ele pode mover, ele pode transformar um lar, ele pode transformar o cara que caiu, que todo mundo olha ele como chacota, sabe? Todo mundo vê: não, aquele ali, já vi na igreja várias vezes, ele vem, ele volta, ele vem, ele volta. Ei, o Espírito Santo pode agir. Nunca fale isso sobre a sua vida, nunca mais. Se até hoje você falar: eu sou um escravo da pornografia mesmo, eu não, isso aí que o fulano, como o Lucas consegue, não, isso aí eu não consigo não. Irmão, não fale mais isso, porque não é você, é o Espírito Santo.
você precisa ter fome da palavra. Se volte para a palavra, se atente ao que o Senhor tem falado sobre essa vida. Olha Salmo 68, 20. O nosso Deus é quem salva, o nosso Deus é soberano e é Ele quem nos livra da morte. Olha Tiago capítulo 4, verso 8. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Corra para Ele. A gente não pode ser livre, irmão, para depois seguir a palavra. Olha, se eu me consertar nisso aqui, várias pessoas falam isso para mim. Às vezes eu estou na rua, irmão, estou no restaurante, estou andando aqui, e a pessoa, pô, pastor, tem que me consertar. Pô, não tem como ir lá no culto assim não, pastor. Irmão, na verdade ainda não teve exatamente esse conhecimento. A gente não pode nos livrar dessas prisões que nós nos metemos e depois seguir a palavra. Não, é a palavra que nos liberta. É a palavra que vai nos transformar. É dando sequência no que nós conhecemos a respeito dessa palavra. Qual foi, pastor, o impacto da pregação da palavra nesses irmãos? Qual foi o impacto da pregação da palavra na sua vida? O que ela já transformou até aqui? O que ela te orientou até aqui e você venceu em Cristo Jesus? O que também às vezes ela te orientou e você sabe, poxa, aquilo eu não fiz, aquilo eu não me dobrei, preciso me dobrar a palavra de Deus. O impacto da palavra na vida. Primeiro aqui, parte B do verso 12, vai lá rapidinho. A parte B do verso 12. Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas, ou seja, um alcance no intelecto. Já chegou no intelecto que eles precisavam num primeiro momento. Já teve um impacto na forma de pensar. 2, teve o alcance também nas suas emoções. No verso 9 ao verso 12, que é exatamente o que nós lemos, quando eles vão dizer assim: Neemias, que era governador, sacerdote, escribas, ensinavam, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear e nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Todo mundo estava chorando, e eles vão chegar para eles e vão dizer: não, esse é o dia do Senhor, não chorem, não fiquem aí chorando, mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Que tristeza era essa quando a palavra do Senhor, que eles estavam tanto esperando, chegar até eles. A tristeza é quando acontece comigo, com você, e nós batemos de frente com a verdade. Tem várias distorções na minha cabeça, no desejo enganoso do meu coração, de setas implantadas de Satanás, mas tem um momento que Deus permite na vida de todo mundo, irmão, de ter uma clareza de quem é o filho dele, do que ele deseja com você. Por que ele fez que a palavra chegasse até você? Para continuar da mesma forma? Sem ele? Não. Exatamente o que eles vão dizer: olha, nós queremos confessar os nossos pecados, nós nos arrependemos porque nós andamos fora da sua orientação. E a gente sabia o que era a orientação. A aliança que nisso é restaurada. Então eles estavam chorando por causa de erros que duraram anos, chorando por causa dos seus pecados, chorando por causa das repetições de falhas. Repetições e repetições, eu já sabia disso, mas repetições e repetições de falhas. É a palavra que faz essa lágrima cair mesmo. Faz. E entristece. Sabe por que entristece? Porque a gente sabe que a gente está fora de um lugar que era para a gente estar. É por isso que a gente fica triste. Lembra de Deus
falando com Adão. Adão, Deus sabia onde Adão estava, irmão. Sabe de tudo. E ele vai perguntar por quê. É porque Adão, olhando para ele, olha como que é dura essa resposta, irmão, de você olhar para Deus e falar: eu não estou dentro da nossa aliança, quebrei a nossa aliança. Não é sobre geografia, tá onde? Não, você tá onde? Quando você olha para dentro do seu coração hoje, o cristão que você é, a palavra que foi liberada sobre você, aí Deus fala assim: tá onde? Aí quando você olha para dentro de si, fazendo uma análise, eu estou nessa aliança. Ou, Senhor, é verdade, eu quebrei essa aliança, mas essa mesma palavra, ela vai produzir quebrantamento. Ela quebra o nosso coração, porque a gente vai até o final, às vezes num orgulho do nosso coração. Estou certo mesmo, e eu tenho anos de igreja, eu sei como é que é. A gente vai, e Deus vai deixando, irmão, vai deixando. Tem uma hora que a gente vai ouvir: tá onde? Se Deus falar tá onde, irmão, volta correndo. É porque a gente se perdeu já. Volta, Senhor, o que é? Volta correndo. Palavra de quebrantamento, palavra de arrependimento, mexeu não só no intelecto, mas também alcança as emoções. O verdadeiro conhecimento, grava isso aqui, irmão. O verdadeiro conhecimento, esse que nós estamos falando aqui, de Osés, nós falamos, ele vai nos levar às lágrimas. Às vezes dessa tristeza, às vezes de alegria, porque a aliança também foi restaurada. E muitas das vezes, porque é exatamente nessa hora que nós vamos nos alinhar pelo que realmente devemos nos alinhar. Porque se eu estou aqui com a minha vida de crente, com o meu devocional, com a minha vida de oração, e aí eu olho para o Lucas e falo: o Lucas está meio fraquinho nisso aí, então eu estou bem. O Lucas essa semana leu a Bíblia um dia. Poxa, eu li 4. Eu sou crente desse lugar aqui, irmão. Não tem mais crente que eu. Agora, o Lucas estava do meu lado. Agora faz isso aqui, ó. Coloca a Bíblia do meu lado. Se alinha pela palavra de Deus. Se alinhar pelo erro dos outros é mole. Agora, se alinha pela palavra de Deus, você vai cair em pranto se arrependendo. Você vai falar: Senhor, me perdoa, eu sei, falta muito, mas eu estou na sua dependência. Senhor, quebra o meu coração. Senhor, me leva a esse lugar, eu preciso da sua presença. Aqui a gente bate de frente com a realidade que realmente Deus quer, irmão, que realmente Ele desejou para as nossas vidas. Lágrimas agora, sabe de quê? De cura. Em algumas situações, de nova vida em Cristo Jesus. É isso que essas lágrimas vão se transformar. Irmão, presta atenção. O emocionalismo, eu estou falando aqui que alcança a parte emocional, amém? Intelecto, emocional. Mas o emocionalismo em si não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que quer dizer, pastor? É a lágrima que cai carregando um peso de arrependimento. Essa quer dizer tudo. Essa é diferente. Isso aqui é um grande sinal, sabe de quê? De que o conhecimento que vai no intelecto alcançou o seu coração. Ele está transformando agora a sua forma de pensar. Ele está transformando o seu coração. Mateus capítulo 5, no verso 4, o próprio Jesus vai dizer assim: bem-aventurados, sejam felizes, do grego Macários, os que choram, porque esses o quê? Serão consolados. Jesus está falando de alguém que vive chorando em casa? Jesus está falando com alguém que numa música bonita ele se emociona? Jesus está falando de alguém que, diante de alguém que às vezes está pregando só o que é emocional, irmão. Se eu começar a tocar em ferida de família aqui, vai alcançar um monte de gente. Quem que não tem ferida dentro de uma família? É o que é emocional. Só que isso não traz esse tipo de lágrima aqui.
emocionalismo por si só, isso não quer dizer nada. Agora, quando o conhecimento, aquilo que chegou na nossa mente, ele está alcançando o nosso coração, nós vamos chegar às lágrimas de arrependimento, do jeito que Deus realmente deseja. Bom, alcança o intelecto, as emoções, e também nós encontramos força na pessoa de Deus e na verdade no que o alegra com a nossa prática. Olha o verso 10 aí, o que está escrito? A parte B lá embaixo. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. 3 aspectos sobre essa alegria aqui. A gente está chegando no final. Olha bem aqui para mim. Primeiro aspecto: essa alegria, ela tem uma origem divina. Por que está falando? Porque é diferente da alegria que você conhece. A alegria que eu e você, nós conhecemos, ela é circunstancial. Aliás, que nós conhecemos não, porque conhecemos a divina também. Mas a alegria que nós, às vezes, mais valorizamos é aquela que é circunstancial. Ela é momentânea. Ela é sentimental. Responde a um sentimento nosso no que nós estamos vivendo, com pessoas que nós estamos vivendo. Agora, essa daqui é uma alegria divina. Ela, na verdade, é gloriosa. Ela não está no meio dessas outras coisas que precisam ter para a gente poder se alegrar. Não, ela é gloriosa. Um ponto número 2 é que Deus, Ele não é apenas a origem, mas Ele também é o conteúdo dessa alegria. Como assim, pastor? Nós não nos alegramos por causa de Deus. Olha isso, nós nos alegramos em Deus. É diferente, sim ou não? Sim, é na presença dEle que a gente encontra a plenitude de alegria. Nós nos alegramos nele, na sua graça, no seu amor, nos dons. É nele. Plenitude de alegria na presença dele. Ponto número 3, um efeito glorioso. É um efeito glorioso. É a nossa força que vai dizer, nessa alegria aqui, quando nós estamos nessa alegria, nós não vamos sentir saudade do Egito. Quem pegou aí, diga amém. Quando nós estamos nessa alegria, nós não vamos querer olhar para trás como a mulher de Ló. Ah, mas a minha vida. Ah, mas o que eu estou deixando. Ah, os meus brincos. Ah, não. Uma alegria que é gloriosa e nós podemos experimentar na presença do Senhor. Nós vamos retribuir o amor de Deus praticando exatamente o que Ele estabeleceu na palavra dEle. Quer ter uma vida feliz? Amém? Quer ter uma vida feliz? Feliz como Ele deixou na sua palavra. Quando Jesus faz o sermão do monte, Ele fala assim: bem-aventurados, uma vida feliz é andar sobre o que Ele deixou. Isso, olha bem para mim aqui. Já falei para vocês, hein? Um anjo vai pegar vocês aí, vocês estão olhando Noa. Ele olha, quando Ele olha e praticamos o que Ele deixou, nós estamos retribuindo, é uma palavra assim, irmão, entre aspas, esse amor. Não somos capazes de dar nada para o Senhor. Amém? Estamos retribuindo. Porque muitas das vezes o que faz a gente chorar, e essa tristeza que eles falaram aqui, é exatamente a gente saber o quanto que nós fomos amados pelo Senhor e damos as costas para Ele. Eu não sei, irmão, mas eu fui perdoado, eu tenho certeza disso, das inúmeras vezes que eu dei as costas para o Senhor. Mas até hoje, quando eu lembro, ainda as vezes que Ele me deu direcionamentos. Eu lembro de 9 anos falando não para Ele. Eu lembro. E toda vez que eu lembro,
eu falo mais, eu já sei que eu fui perdoado, mas eu quero pedir mais uma vez, Senhor, me perdoa, Pai. Eu já sei, isso já está certo no meu coração, mas eu quero mais uma vez. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa quando ainda com o conhecimento de hoje, eu ainda não respondo a algumas palavras suas. Me perdoa, Senhor. Porque quando a gente fala assim, parece que só coisa que ficou lá atrás, né? Na verdade, a gente tá mascarado na nossa vaidade, entendeu? Porque tem várias dessas coisas que estão acontecendo hoje com a nossa vida de crente. Está acontecendo, então a gente olha para Ele: Senhor, me perdoa, me perdoa. Preste atenção nisso, irmão. Sempre que a obediência for uma verdade para mim e para você, nós vamos experimentar da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, tá? Nós somos fortalecidos quando praticamos aquilo que deixa Ele alegre. Pega esse verso e coloca assim agora: a alegria do Senhor. Parece, quando a gente canta aquele louvor: a alegria do Senhor é a nossa força. É aí que o Senhor está alegre e está todo mundo forte, cantando e pulando. Nós somos fortalecidos em praticar aquilo que alegra o Senhor. É o inverso. E isso não parte de mim, de você. Olhe bem aqui para mim. Não parte. Isso acontece, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso para te fortalecer, para fazer você viver isso. Ele é misericórdia, a graça dele que nos alcança. Quer viver essa alegria aqui? Ou se não quer restaurar essa alegria aqui? Olhe bem para mim, não precisa de nada novo. Não precisa. Precisa de quê? Só voltar à Escritura. Tantos povos, homens tentaram coisas novas. Tudo bem, irmão, a gente está vivendo no nosso tempo. Tem algumas estratégias que nós usamos. Amém por isso, irmão. Mas olha só, para essa alegria, para essa vida espiritual, é só voltar às Escrituras. São eles falando assim: traz lá o livro da lei, porque nós queremos recuperar aquilo que foi perdido no nosso povo, no nosso meio. Homens erraram, nós erramos, mas nós queremos de novo o relacionamento com essa palavra, porque nós sabemos que é só assim que isso vai ser restabelecido sobre nós novamente. É o mesmo na minha vida, na sua vida. Verso 13, verso 15. Olha aqui para mim. O reavivamento começou quando os líderes do povo, eles voltaram para a palavra. Essa eu tenho que falar. O reavivamento começou quando os líderes, tem líder aí? Tem líder? Levanta a mão os líderes. Líderes. Os líderes se voltaram para a palavra. Teve reavivamento. Olha o que está escrito aí, verso 13, acompanha lá. Aconteceu tudo aquilo. Aí no dia seguinte, os chefes das famílias, eu falei líder aqui, parece que é só de ministério, né? Quem tem um ministério, quem é líder de célula, tem chefe de família? Então tu está aqui também. Você é líder da sua casa, líder espiritual na sua casa. Amém? Os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes, os levitas se reuniram com Esdras, os sacerdotes, para estudarem a palavra da lei. Acharam escrito na lei do Senhor, havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes, tragam ramos de oliveira, ramos abujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e para fazer cabanas, como está escrito. Vamos aqui, sabe o que eles estão fazendo? Vamos voltar ao que é simples. É simples. Irmão, a gente pode ter tudo isso, tem um templo grande sendo construído ali na frente, vai ter luz, vai ter isso, vai ter aquilo, mas olha só, vida de Deus está no que é mais simples, a palavra dele. Palavra.
Vamos voltar. Os nossos pais pararam de fazer, vamos fazer nós. Vamos embora. Nós perdemos a referência. Perdeu a referência? Aqui, ó. A referência está aqui, irmão. E eles estão pedindo, vamos embora. Vamos nos levantar no outro dia. Esperaram quanto tempo? Quanto tempo? Um dia. Às vezes a gente ouve coisas da parte de Deus aqui. 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos. E ainda não nos levantamos naquilo que Ele tinha falado. No outro dia, vamos reunir, vamos levantar, vamos voltar à palavra, vamos ver o que realmente Deus deixou para que nós vivêssemos em comunidade. Aqui está a vida dele. Eles tinham muitas práticas que eles tinham abandonado. E agora eles estavam consertando isso. Irmão, talvez nós aqui, é uma palavra para o nosso tempo. Tem algumas práticas que a gente abandonou, que fortalece a nossa fé. Tem algumas práticas que a gente nem começou, que fortalece a nossa fé. Vamos voltar. Sabe aquilo que você pode ter vindo buscar algumas respostas aqui. Olha bem para mim. Todas as respostas que você veio buscar da parte de Deus aqui na noite de hoje, ela começa com essa base: volte às práticas espirituais. Isso é o que vai te dar norte e direção para todo o resto. Você sabe que quando eles fizeram aqui exatamente isso, o que aconteceu? Eu vou te falar e a gente vai encerrar. Depois disso, olha a diferença, irmão. Buscaram a palavra, se arrependeram. Buscaram a palavra, foram fazer. Eu não sei, irmão. Eles se moveram acampando em montes, sabe? Eu não sei a forma que hoje você precisa se mover, mas o que eu quero dizer é: faça. Eu preciso me reunir com os irmãos da célula. Eu preciso tirar um dia. Irmão, você pode se mover comigo nisso, no que é espiritual? Ontem estava aqui o pessoal, os jovens do Colisão, estavam aqui, estavam se movendo, irmão. Tinha culto anunciado? Não. Tinha culto de adoração. Estavam aí se movendo. A gente se mover no que realmente é preciso. Olhe bem nos meus olhos aqui. Olha isso daqui. Olha o que aconteceu. Capítulo 9 e capítulo 10 depois disso. Primeiro capítulo 9, arrependimento e confissão de pecados. Olha, verso 2: puseram-se em pé e fizeram confissão. Olha isso aqui, irmão. Olha bem aqui. Eles se colocaram de pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Mais um pouco embaixo. Lá no a partir do verso 5, levantaram-se, bendizendo ao Senhor. Disse: o seu nome é glorioso. Olha o que ele está dizendo: que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Só tu é Senhor. Verso 7: tu és Senhor, o Deus que escolheste Abraão, tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Olha bem para mim aqui, irmão. Olha aqui para mim. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão falando: olha, é aquele mesmo Deus. Não nos perdemos daquele Deus. A Ele que nós estamos bendizendo aqui. É a Ele que nós estamos confessando os nossos pecados. Aí no verso 9 eles vão dizer assim: viste a aflição, o Senhor viu. Eles estão reconhecendo, irmão, o que esse Deus já fez na vida deles. O Senhor viu a aflição dos nossos pais no Egito, ouviu o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da terra, porque soubeste que os tratam com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que os atravessaram em terra seca. Lançaste os seus peregrinos nas profundezas. Verso 12: tu o guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem. Olha só, irmão, olha isso, irmão. Ele está narrando a história dos seus pais. Tu
guiaste durante o dia como uma coluna de nuvem, durante a noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho dos que deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, o céu, e falaste com eles desses juízos retos, das leis verdadeiras e dos estatutos dos mandamentos, aquilo que eles estavam restaurando agora. Verso 15: quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, o maná caiu. E quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. Irmão, está tendo um avivamento. Eles estão reconhecendo: é esse Deus, nós conhecemos, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor estava lá. Eu estou reconhecendo coisas passadas na vida que às vezes eu esqueço que Ele estive lá e que Ele me guardou e que Ele guardou o nosso povo. Só que no verso 16 ele vai dizer assim: Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram a ouvir-te, e não se lembraram das suas maravilhas, que fizeste no meio deles. Foram teimosos, e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua vida no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te, grande em sua bondade, tu, olha isso, não abandonaste. O Senhor não abandonou aqueles que viraram as costas para eles, os de coração, aqueles homens que eles estão chamando de arrogantes e teimosos. Sabe quem são os arrogantes e teimosos? Aqueles que vão saindo da vontade de Deus. Quantas vezes eu e você não fomos arrogantes e teimosos? E ele está falando assim: mesmo a ele, Senhor, o Senhor não abandonou. Verso 18: nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito. E cometeram grandes blasfêmias. Verso 21: durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada faltou, as roupas que usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Verso 25: conquistaram cidades fortificadas, terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, oliveiras, árvores frutíferas em abundância, comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Mas, verso 26, ainda assim eles foram desobedientes, se revoltaram contra ti, viraram as costas. Oh Jesus, viraram as costas para a tua lei, mataram os seus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Por isso tu entregaste na mão dos inimigos que os oprimiram. 28: porém, quando se viam em descanso, eles tornavam a fazer o que era mal diante de ti, e tu os abandonava e colocava nas mãos dos inimigos, para que dominasse sobre eles. 29: testemunhaste contra eles para que se voltasse para a tua lei, porém eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos seus mandamentos, pecaram contra os seus juízos, pelos quais aqueles que cumprirá viverá. 32: agora pois, o Deus nosso, o Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que sobreveio a nós no nosso tempo, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos profetas, os nossos pais, de todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até hoje. Quantas vezes nós vamos olhar para trás e vamos falar da bondade e misericórdia de Deus? E quantas vezes na bondade e misericórdia dele, situações como essas ainda continuam acontecendo? Mas você viu o que ele falou? Mas quando eles tinham descanso, quando os inimigos não estavam mastigando eles, eles voltavam de novo a sair da sua vontade. Tempo de aflição, meu joelho está dobrado. Tempo de enfermidade, meu joelho está dobrado. Tempo de dificuldade no casamento, me ajuda, meu irmão, eu preciso disso. Mas agora o casamento ficou bom, agora tem uma porta financeira que foi aberta. Agora eu posso faltar 1 ou 2 cultos. Agora eu não preciso estar mais tanto na comunhão. Agora eu não preciso da leitura da palavra. Agora eu não preciso acordar e correr para a presença dele, dependente dele. Aí a gente vai descansando igualzinho aquele povo. E eles ainda estão falando:
mais grandiosa é a sua misericórdia. E o que nós queremos pedir, Senhor, e eles estão dizendo aqui, é que nos nossos dias, no nosso tempo, Senhor, que essa mesma misericórdia esteja sobre nós. Nós queremos, Pai, não só nos arrependermos, mas nós estamos fazendo um compromisso a partir do capítulo 10. Nós vamos guardar a Tua lei. Nós vamos fazer do jeito que Te agrada, Pai. Nós vamos fazer do jeito que o Senhor deixou aqui para o nosso povo. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. Eles estão dizendo a partir do verso 10. Eles vão dizer todo mundo que participou e todo o resto do povo, todos os que tinham a saber e entendimento. No verso 29, firmemente aderiram aos seus compatriotas, aos nobres, prometeram com juramento sobre a pena de mal, que andariam sobre a lei de Deus que foi dada por meio de Moisés. Verso 30, que não dariam suas filhas em casamento. Eles começam a falar coisas que estavam ali na lei. Nós vamos entregar os nossos dízimos, não vamos dar as nossas filhas em casamento, não iremos abandonar o templo do nosso Deus. Irmão, quando o arrependimento alcança o nosso coração, tem uma mudança de rota na nossa vida. Tem. É no instante, pastor? Não, ela é progressiva. Mas ela só é possível que você continue forte na decisão que você tomou, se o conhecimento dessa palavra está sustentando a sua caminhada. Porque ter o conhecimento dessa palavra é ter o próprio Jesus habitando em você, o Espírito Santo habitando em você, a presença de Jesus indo com você. A palavra do Senhor. Você pode se colocar de pé? Não saia do seu lugar não, em nome de Jesus.